Muito bem. Vamos a Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Apocalipse, versículo 5, versículo 8. Na realidade, eu não vou pregar sobre o texto em si, eu vou apenas observar um detalhe. Depois vou para uma outra passagem de Apocalipse, e vocês vão ver o ponto em comum. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, então nós lemos. Vamos ver o 7 antes. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, e agora está o que nos interessa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então nós vamos falar sobre incenso, juntamente com a ideia de oração. Então é por isso que eu falei que não vou explicar nada do texto, nem do contexto de Apocalipse em si. Mas passemos para capítulo 8, versículos 3 e 4, ainda em Apocalipse, e nós vamos ler assim. Apocalipse 8, 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, estamos aqui em assunto difícil para nós, que envolve realidades físicas com realidades espirituais, o que é símbolo, o que é realidade, mas como eu sempre gosto de pensar e falar, quando tratamos de assuntos assim, difíceis e metafóricos, que fazem parte de várias áreas de existência, o importante é o núcleo, é aquilo que está na base e que nós podemos tirar com facilidade, em vez de nos perdermos com as dificuldades. Então, nos ajuda a entender aqui esta simples verdade, que as orações dos santos são como incenso diante de Ti, às vezes, deixa-me dizer, incenso agradável diante de Ti, às vezes, e que possamos aprender daqui e dos outros 2 trechos que ainda vamos ler. Nos ajuda a orar de uma maneira não só mais eficiente e poderosa diante de Ti, mas agradável diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão pelo resultado. Amém. Oração perfumada, ou nem tanto, é o título então da nossa breve pregação. Oração perfumada ou nem tanto. Incenso é um material orgânico, muito aromático, que ao queimar produz cheiro agradável. Vocês sabem que até hoje se usa incenso em muitas coisas, menos na igreja cristã, nós não temos o costume. Mas era muito usado no sistema sacrificial do Velho Testamento e acompanhava algumas ofertas, o incenso. Obviamente Deus estabeleceu assim. Nas 2 passagens que nós lemos, na primeira, mostra que o incenso simbolizava as orações dos santos. Quando ele disse que o incenso eram as orações dos santos, quase como se confundindo como. Aí dá uma ideia de simbologia. Só que na segunda passagem, lá em 8, 3 e 4, fala que o incenso acompanhava as orações dos santos. Aí dava a ideia até de alguma coisa mais física mesmo, que os santos oravam e Deus tirava o incenso que acompanhava aquelas orações. Seja como for,
É evidente que Deus se agradava do aroma do incenso que ele próprio estabeleceu e que de alguma forma, perante Deus, as orações dos santos são agradáveis e quase que se confundem como se fosse um incenso chegando até a presença dele. Então, além do aspecto, do conteúdo das nossas orações, daquilo que tratamos nas nossas orações, mostra que é algo agradável a Deus, não é só uma coisa técnica, em que nós oramos a Deus, Ele ouve e responde da maneira que a sabedoria dele quer e faz como Ele quiser, e é uma obrigação nossa, Ele quer assim, e nós então oramos a Deus, e ponto final. Não é bem assim, é muito mais do que isto. Da nossa parte é para ser uma alegria, mas o que nós estamos vendo hoje é o outro aspecto, é que deve ser uma alegria ou algo muito agradável a Deus. Salmo 141 e 2, nós vemos a vontade do salmista, de Davi no caso, diz assim: suba à tua presença a minha oração, como incenso. Olha só, na mente de Davi, a ideia clara, que a oração dele seria, ele fica desejando que a oração dele fosse tão agradável a Deus quanto o incenso. Note que a fórmula do incenso na lei de Moisés foi o próprio Deus que deu, não era qualquer tipo de incenso que Deus aceitava, não, ele deu a fórmula, havia um incenso correto de se apresentar diante de Deus, o momento correto de usar era algo que tinha que ser muito criterioso, se não fosse, Deus não se agradava. Não sei se você já havia pensado que as suas orações podem servir como perfume diante de Deus, fazendo com que você, a sua pessoa, o seu espírito se torne mais agradável diante de Deus. Vou orar, vou tirar um tempo agora para orar. Coisa boa, eu vou me tornar agora especialmente agradável a Deus. Neste momento que eu vou orar agora, 10 minutos, 15, meia hora, 5 minutos, não importa. Mas eu tenho certeza absoluta que dentro de certas condições, que vamos já examinar aqui, eu vou me tornar agradável, vou fazer algo que eu tenho certeza que vai agradar a Deus. É um privilégio muito grande. Talvez bem diferente dizer, hora de orar. Na minha agenda, eu combinei com Deus que eu ia orar, estava orando muito pouco, vou tentar orar mais ou menos o período tal, do dia a Deus, todo dia, 2 dias, não sei o seu esquema lá, tem que cumprir meu esquema, tudo bem, vou cumprir. Não é só isto, irmão ou irmã, mas a ideia de que você vai fazer uma atividade agradável a Deus. Duas orações, aliás, 2 situações, então, envolvendo incenso. Todas duas no Velho Testamento e muito úteis a nós. A primeira está em Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 13. O capítulo 1 é famoso, a parte inicial pelo menos, pela denúncia duríssima que o profeta faz contra Israel, da forma como estavam procedendo, irritando a Deus, num culto hipócrita, num culto acompanhado por más obras, por violência. Isaías 1, de 10 a 13, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai atenção à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra já tinha sido destruída há muito tempo. Ele está falando aqui com os líderes religiosos de Jerusalém, de Israel, que ele está chamando aqui de príncipe de Sodoma. Não tinha mais Sodoma, nem Gomorra. Você vê logo de início o tamanho da ira de Deus contra esse povo naquela época, naquele contexto. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor.
Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O mesmo incenso que era agradável a Deus, agora ele simplesmente não suporta, acha algo absolutamente incompatível com o gosto dele, irritante a ele, abominável, odiável. Por quê? A resposta é clara, versículos 13 a 15, especialmente no final do 13, quando ele diz: não posso suportar o quê? Iniquidade associada ao ajuntamento solene, ou seja, as reuniões lá no templo. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ideia de violência e de iniquidade, de todo tipo de pecado. Uma pessoa que tem um compromisso social, que gostaria de ir bem apresentada, mas não teve tempo de se arrumar, e chega em casa e muda de roupa rapidamente e coloca aquela roupa melhor para ir para um casamento, coisa assim, não teve tempo de se banhar, aí joga perfume por cima do suor. Não sabe o resultado, não sabe? É triste. Melhor não ter colocado nem o tal do perfume. É de muito mau gosto e às vezes mau cheiro. Juntar perfume com aquilo que não é limpo. Porque perfume foi feito para colocar sobre uma pele limpa, banhada. Não foi à toa que eu falei quando eu perguntei: você já havia pensado que as suas orações podem ser como perfume diante de Deus? Eu disse podem ser. Não foi por acaso. Aquelas duas palavras podem ser. Porque as nossas orações por si mesmas não garantem que serão agradáveis a Deus e devidamente respondidas. E terão o efeito diante de Deus. Eu não quero nem pensar muito em efeito da oração, no poder da oração, claro que isso altera, mas eu quero falar mais no fato de ser agradável ou não ao nosso Deus. Esse é o ponto que eu estou querendo enfatizar hoje. Não quero falar do poder da oração, que é outro assunto, embora obviamente tudo esteja junto. Mas as orações, para serem agradáveis a Deus, para subirem a Deus como um incenso, como um perfume gostoso, precisam vir acompanhadas de uma vida obediente, de uma vida santa, como uma pele que foi banhada, está no ponto de receber o perfume. Esta pessoa vai emanar de fato um perfume agradável onde quer que ela ande. Então nós só seremos agradáveis a Deus nas nossas orações se essas orações vierem acompanhadas de uma vida santa diante de Deus, sem iniquidade, sem violência, sem ódio, sem pecado, de uma maneira geral. O próprio Isaías, na denúncia fortíssima de Isaías 1, ele dá a solução, ele diz o que Deus gostaria. Senhor, e agora, o que a gente faz? Nada que nós estamos fazendo aqui está prestando diante de ti, nada. Tu estás já cansado. Interessante até Deus usar o antropomorfismo, que usar algo eminentemente humano aplicado a Deus. Estou cansado. Deus se cansa de nada.
mas é a forma de dizer que ele estava realmente muito irritado, e a paciência dele estava sendo exercitada e esticada. Tudo que a gente faz, nossa oração não serve mais, nosso incenso não serve mais, nosso sacrifício não serve mais, o nosso pisar no átrio do templo te irrita. O que a gente faz? Lavai-vos, 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Está aí a solução. E continua, aprender a fazer o bem. Interessante, aprender, hein? Como se eles não soubessem fazer o bem, estavam desacostumados, estavam ruins demais nas suas práticas. Aprender a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aí está a solução. Vocês querem ser agradáveis a mim? Deixem o mal para trás e pratiquem o bem. Segunda situação, depois eu vou juntar as duas e encerro. Números capítulo 16, versículos 41 em diante. Números 16, 41 e diante. Havia acontecido na véspera desse acidente aqui, do que nós vamos ler aqui, uma rebelião liderada por um homem chamado Corá. Esse homem era levita, e com dois amigos eles conseguiram corromper as mentes de mais de 250. A ideia de Corá era o seguinte: ele achou pouco ser apenas um levita para ajudar nas coisas do templo, e ele queria ser sacerdote também. Estava extremamente invejoso e inconformado de ter sido excluído do exercício do sacerdote, que era o privilégio de Arão e seus filhos. E este Coré, então, ou Corá, antigamente era Coré, hoje as versões têm mais Corá, não faz, se revoltou, juntamente com esses dois amigos mais chegados, e mais 250 homens, e eles acusaram Moisés e Arão duramente. Então Moisés os chamou para um confronto, e que Deus iria resolver essa situação. Resumindo, a terra se abriu e engoliu as casas dos três líderes, com todas as suas famílias, mulheres, filhos, tudo. Um terremoto altamente localizado, na hora exata, em que, inclusive, Moisés disse: saiam de perto das casas desses três homens, saiam de perto. E o povo afastou-se. Aí abriu-se então um buraco e engoliu todos, e a terra os cobriu. E os 250 outros foram queimados um a um por Deus, trucidados. No dia seguinte aconteceu o que está escrito aqui, número 16 e 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Vós, hein? Como se Moisés tivesse o controle na terra e soubesse fazer fogo do nada. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Dá medo só em ler isso aqui. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, como se saiam de perto. Como eles tinham dito para Coré, para o povo na versa: saiam de perto de Coré e dos amigos dele. Agora Deus diz para Abraão e para Moisés e para Arão: saiam de perto desta congregação, e a consumirei no momento. Deus ia destruir todo o povo de Israel, menos Moisés e Arão. Saiam de perto.
Então se prostraram sobre o seu rosto, Moisés e Arão. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, pois põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que a praga já havia começado dentre o povo, e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Os que morreram daquela praga foram 14.700. Olha o detalhe dos 700. 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá, no caso, na véspera. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Parece que a praga tinha começado da parte mais longe de Moisés, do acampamento, estava vindo de lá para cá. Esta é a ideia. Então Moisés diz: coloca incenso no teu incensário e corre, vai de encontro para onde a praga está, vai pessoalmente lá, porque já começou. Então parece que a praga estava matando de uma maneira bem sistemática e avançando, a ponto de Arão ter podido ficar entre os mortos e os vivos, ia morrendo de lá para cá, ia morrendo, e Arão ficou bem no limite. Naquele momento ele ficou no limite, entre os que já estavam mortos e a praga avançando, como fosse uma onda, e Deus matando muita gente. E Arão então intercedeu pelo povo com incenso. É interessantíssimo aqui o detalhe da participação do incenso. Qual a finalidade do incenso? Por que não apenas Arão ir lá? Corre, Arão, vai lá e intercede por esse povo, lá no miolo mesmo, no meio de a praga estar atuando. Claro, não tem uma resposta no próprio texto, nem na própria Bíblia. Digo, uma resposta direta. Para mim, aqui é talvez mais uma sugestão do que uma interpretação, é óbvia a resposta, para ajudar a aplacar a ira de Deus. Ajudar a aplacar a ira de Deus, para agradá-lo, juntar o elemento importantíssimo da intercessão de Arão, que tinha sido escolhido por Deus como sumo sacerdote de Israel. Não havia pessoa mais conveniente, tanto que o próprio Moisés mandou Arão ir, porque Moisés não era sacerdote, era o líder máximo, mas não era sacerdote, e agora era uma questão de intercessão diante de Deus. Então era uma atividade sacerdotal absolutamente típica, era um ponto. O assunto aqui era uma intercessão de um sacerdote aprovado, autorizado por Deus. Quem? Claro, o número 1 na área sacerdotal, que era exatamente Arão. Moisés nem foi. Arão, vá e faça o seu trabalho de sacerdote, interceda. Então a pessoa estava absolutamente correta, a pessoa escolhida. Só que além disso, Moisés disse: leve incenso. O incenso não deu mais ou menos autoridade para Arão como sacerdote. Ele já era o sumo sacerdote. A presença dele, a expiação dele, obviamente já seria valiosíssima diante de Deus. Não poderia ter alguém, como já falei, mais adequado para aquilo. Mas Moisés disse: leve incenso. Leve incenso. Disse que ele foi lá, pegou o incenso, correu, botou no seu incensário, pegou brasa do altar para poder queimar o incenso, saiu correndo lá para onde estava a praga. Que coisa interessante. Incenso físico, incenso queimando. Aquilo ia agradar a Deus? E agradou a Deus, com certeza. Mas será que Deus se agradava mesmo do incenso físico, do cheiro
incenso, eu pessoalmente não tenho a menor dúvida. Quem foi que inventou, criou, para inventar não é boa. Quem criou os aromas, os olfatos? De onde saem os perfumes, as coisas agradáveis? Não há nada mais perfumado do que a própria natureza, do que o cheiro de uma flor, de flores. Muito agradável. Muito. Quem criou isso? Vocês pensam que Deus não gosta, Ele próprio, de cheirar o aroma que Ele criou? Vocês acham que Ele criou só para nós? Não. Tudo bem, mas a terra vai se acabar, vai ter novo céu, nova terra, esses odores aqui, esses cheiros, esses aromas vão se acabar. Eu não vou filosofar em cima disso, que a Bíblia diz que vão se acabar e vão mesmo. Mas isso impede de ter uma coisa a ver com a outra, que hoje o aroma de uma flor, Deus não sente e não gosta? É claro que Ele sente e gosta. Só que isso é um aspecto secundário, eu acho importante, está aí. Mas para Deus é importante a junção das duas coisas. Nós sabemos que as nossas orações, feitas, respaldadas por uma vida santa, elas sobem a Deus como se fosse incenso. Porque, claro, muitas vezes não, quando nós oramos a Deus, nós não queimamos incenso. Arão queimou fisicamente, mas e aí é que vem aquela diferença em Apocalipse, em que uma vez fala da oração do incenso como se fosse a própria oração, e às vezes fala do incenso como acompanhando as orações. É porque há dos dois casos. Então, o incenso era queimado muitas vezes em sacrifícios fisicamente. Mas quando alguém estava orando em casa a Deus, não estava queimando incenso, mas era como se fosse. Então há um lugar para o incenso físico, havia na época da lei, e sempre houve e sempre haverá, enquanto estivermos aqui, o lugar das nossas orações como incenso, hoje chegando agradavelmente a Deus. Então, lições práticas, 3 só. Se quiser orações poderosas e agradáveis a Deus, que é o nosso assunto hoje, palavrinha só: santifique-se. Santifique-se. Esqueça. Se você resolver ultimamente aumentar de meia hora para 1 hora o seu período de oração diário ou semanal, não sei. Quando eu digo esqueça, não é bem esqueça, é assim: faça uma outra consideração antes de pensar na questão do tempo cronológico, que é importante, então não é esqueça, estou corrigindo isso. Mas há algo mais importante para você considerar antes de você dizer: vou dobrar o meu tempo de oração. Dobre sua santidade. Pode até diminuir o tempo de oração, mas dobra a sua santidade. Claro, juntando uma coisa com a outra é excelente. Jesus passava noites em oração. Santidade 100%. Então não é que quando é 100% santo, nós nem mesmo seremos aqui nesta terra, mas mesmo se fôssemos, não significa, 100% de santidade, oração zero. Claro que não. Jesus Cristo é o maior exemplo disso. 100% de santidade e oração muita, longas. Então as duas coisas são excelentes. Mas, se formos comparar uma com a outra, eu daria prioridade, nem eu, acho que é óbvio pelas Escrituras. Isaías 1 nos ensina isso claramente. Veja a sua santidade, porque se você está orando a Deus, irmão, se você está orando a Deus, 5 minutos por dia, 30, 2 horas por dia, 3 horas por dia, com a vida como estava lá o pessoal em Isaías 1, uma vida de pecado, de iniquidade, de mentira, de falsidade, de liso nas palavras, de uma mente impura sexualmente, sem lutar contra isso, e de desejar só coisas materiais, só pensar em dinheiro o tempo todo, só pensar em bens, só pensar em coisas, e idolatrando talvez o marido ou a esposa, ou idolatrando a família, ou filhos, ou netos, ou essas coisas
que nos pegam aqui e que se tornam como idolatria para nós. Isso diante de Deus é abominável. Vou falar nisso à noite, vou falar de Satanás. Nosso assunto hoje vai ser Satanás. Mas, se você está tendo uma vida cheia de coisas desagradáveis a Deus, mesmo que pequeninas, se é que a gente pode mensurar isto, mas mesmo que não tão graves, quando deu a mão de sangue porque assassinou alguém, porque estuprou outro lá, ou que está adorando diretamente o Deus Sol, se não é uma coisa assim muito, muito grandiosa, mas que seja algo menor nesse sentido, não importa. Está desagradando muito a Deus, especialmente a soma dessas coisas. Então, é provável que as suas orações estejam chegando como mau cheiro diante de Deus? Sim. Sim. Em vez de um incenso agradável, oração perfumada, ou nem tanto. É a sua vida que vai definir o grau de aroma que as suas orações terão diante de Deus. Então, cuide de se santificar. Muito cuidado. A segunda, que é quase a primeira consequência, com orações misturadas com pecado. Terceira e última, nas suas orações, agora pensando em Arão, não peça só por si, é lícito pedir por si, sem dúvida, mas não esqueça da questão da intercessão pelos outros. Se você tem uma vida santa, e portanto suas orações são agradáveis a Deus, sobem como incenso a Deus, elas podem servir para abrandar a ira de Deus contra alguém, contra o irmão em Cristo, contra uma outra pessoa que nem irmão é. Para falar da ira de Deus com relação a um crente, em relação a um não crente, é um pouco diferente, mas eu não vou entrar nisto, não é o nosso assunto. Mas certamente que Deus nos disciplina, quando Ele nos disciplina, digo nós crentes, Ele está, de uma certa forma, irado ou irritado contra nós, sim. Alguns querem até tirar um pouco isso do meio e dizer, não, Deus tem para o filho dele só a correção em amor e tal, mas ora, o fato de ser correção, de ser em amor, não anula a ira. Não é a ira para castigo eterno, como é para o pecado de um não crente, o pecado não perdoado ainda porque não tem Cristo. Diferente. Mas dizer que Deus não se ira, e seu filhozinho, quando desobedece, você tem o quê? Antes de dar uma boa lapada nele, não tem raiva, não? Então eu sou totalmente diferente dos outros. E eu acho que os pais que eu vejo aqui, porque sim, tem raiva, tudo bem, tem que se controlar e não deixar extrapolar e tal, mas tem, então é óbvio. Seria muito interessante saber que a minha oração diante de Deus subiu como um incenso e acalmou a Deus. Com relação ao irmão ou irmã, ou mesmo com relação a um não crente, deixou de matá-lo, como ele estava fazendo lá em Israel, matando, aí chegarão, ora com incenso, é tão agradável a Deus, claro, a pessoa de Arão, o ministério de Arão, a vida de Arão, óbvio, a oração de Arão, sim, mas o complemento do incenso foi gostoso demais, para nós observarmos, e deve ter tido uma importância razoável aí. Então é muito, muito gostoso imaginar, quer dizer que eu posso interceder diante de Deus com oração, para que essa oração seja agradável para Deus inspirar e, entre aspas, acalme a Deus. Eu estou usando aqui um antropomorfismo, mas eu posso usar, porque Ele usou. Devemos usar com muito cuidado, muita reverência, mas sim, aliás, nós usamos muito mais antropomorfismos para Deus do que a gente pensa. Isso é feito de uma maneira reverente, séria, porque nossa comparação é nós mesmos, não tem muito padrão para comparar Deus. Deus é Deus. Mas é gostoso a ideia de acalmar a Deus, entre aspas, e abrandar um pouco a ira dele com as nossas orações.
O fato é que a sua oração, meu irmão e minha irmã, é extremamente valiosa, útil a Deus e pode ser agradabilíssima a Deus. Isso é um privilégio que Deus nos deu, um privilégio. Saiba usar suas orações com responsabilidade, com sabedoria, e que Deus respire as suas orações com muito prazer, com muito agrado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ensine mais a orar. E agora, voltando um pouquinho para trás, que Ele nos ensine mais que a oração que te agrada é respaldada por uma vida santa. Nos ajuda a viver de uma maneira santa para podermos orar de uma maneira agradável a Ti. Obrigado por essas lições todas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.